Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Isaías 13 e 14 e também Tito capítulo 2. Vamos começar aqui para a leitura. Profecia contra a Babilônia. Lembrando que Isaías já, no seu livro, já pronunciou sentença contra a Síria, né? E assim vai ser com várias nações. Sentença contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Sobre um monte escalvado, levantem um estandarte, ergam a voz para eles, acenem com a mão, para que entrem pelos portões dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, os que exultam com a minha majestade, para que executem a minha ira. Já se ouve sobre os montes um rumor como o de uma grande multidão, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos reúne as tropas de guerra. Eles vêm de um país remoto, desde a extremidade dos céus. É o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos desfalecerão e o coração de todos se derreterá. Ficarão apavorados, angústia e dores tomarão conta deles e se contorcerão qual mulher que está dando à luz. Olharão espantados uns para os outros com os rostos da cor do fogo. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Farei com que as pessoas sejam mais escassas do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado será morto à espada. As crianças serão esmagadas diante dos olhos deles, as casas serão saqueadas e as mulheres deles violentadas. Eis que contra os babilônios eu despertarei os medos, que não farão caso de prata, nem se alegrarão com ouro. Só um detalhe aqui, medos não é os medos de ter medo, mas medos é o povo chamado Medo-Persa. Aliás, o Medo-Persa é a junção dos médios com os persas. Os medos aqui, provavelmente só os medos mesmo, tá? Jeremias 51:11 diz, aqui, ó, afiem as flechas, preparem os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos. Então é um povo chamado Medo. As suas flechas matarão os jovens, eles se compadecerão dos recém-nascidos, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Porém nela os animais do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão
os avestruzes e os bodes selvagens pularão ali. As hienas uivarão dos seus castelos e chacais, nos seus palácios de prazer. A hora da Babilônia está chegando e os seus dias não serão prolongados. Voltando aqui à perspectiva profética, né? Será que essa profecia se dirige especificamente à Babilônia daqueles dias? Ou tem significados para além daqueles dias? Ou ambas as coisas? Me parece que ambas as coisas. Me parece que tanto Deus pronuncia essa sentença contra a Babilônia daqueles dias, como também, de certa forma, a Babilônia representa o mundo mal que haverá de acertar as contas com Deus, o qual será alvo do juízo de Deus. A minha percepção se dá a partir até, por exemplo, do livro de Apocalipse, onde fala, onde se refere ali à Babilônia. Quando a gente chegar lá, eu vou fazer menção a isso provavelmente. Quando diz ali no livro de Apocalipse, uma visão escatológica, né? Falam, saiam da Babilônia, saiam da Babilônia. Porque a Babilônia na Bíblia representa não aquele povo específico apenas, os babilônicos, mas representa toda a conjuntura dominada pelo mal, que tanto busca, tanto se esforça por destruir o povo de Deus. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra, a eles se juntarão os estrangeiros, e estes farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Então, aqui uma promessa de que Israel voltaria à sua própria terra, né? Seriam conduzidos ali por estrangeiros. Estrangeiros se juntariam a eles, né? Os povos, olha só, os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles. Será que isso tem a ver com o estabelecimento do Estado de Israel recentemente, em 1940 e pouco? Não sei. Realmente eu não sei. Tenho a impressão que não. O povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania, o Senhor quebrou o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Isso aqui é o que Israel vai falar sobre a Babilônia. Tá? Só um detalhe aqui, nesse primeiro trecho aqui que eu li, provavelmente, realmente essa profecia aqui tem mais a ver com o retorno de Israel do exílio babilônico de volta para sua terra. Lembrando que foi o rei Ciro que ordenou o retorno do povo de Israel para lá. Quer dizer, um povo, né, pagão, um povo que não tem nenhum compromisso com Deus, faria Israel retornar para sua terra. Bom, continuando aqui, o que Israel proferirá acerca da Babilônia. Agora toda a terra descansa, está sossegada, todos dão gritos de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você, e os cedros do Líbano exclamam, desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chega.
Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você, dizendo: então também você enfraqueceu como nós, e você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa fala aqui parece bastante uma descrição do que poderia ser a, a tentativa ou as intenções de Satanás. Mas aqui é uma referência à Babilônia. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos traspassados à espada e que descem a cova de pedras, como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será nomeada. Preparem a matança dos filhos dele, por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Agora profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado por toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portão, grite, ó cidade, todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará, então, aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Muito bem, essa foi a leitura então de Isaías. Palavras, sentenças de destruição contra os povos que oprimiram Israel.
Bom, o ensino que nós podemos obter disso é que todos os povos que se unem contra o Senhor e contra o seu povo serão, no final das contas, destruídos. Vamos ao segundo capítulo de Tito. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Bom, aqui várias instruções que Tito, o pastor Tito, deveria dar às pessoas, aos homens, né, como os homens idosos deveriam se comportar, como as mulheres idosas deveriam se comportar, né, os mais jovens, como eles deveriam ser, né, como ele mesmo deveria se comportar e também os servos, né? Então, várias instruções aqui. Os homens aí veem o que diz respeito a vocês, as mulheres vejam aí o que diz respeito a vocês, vocês que já são casadas, né? Observem muito bem aqui do versículo 3, casadas ou viúvas talvez, né? Do versículo 3, cadê aqui? Até o versículo 5. Então são aqui várias instruções importantes, né? Bom, encerrando aqui o capítulo 2, ele diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Muito bem, esse então foi o segundo capítulo de Tito. Vamos à nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa leitura bíblica. Pedimos, Senhor, que nos ajude a compreender as profecias de Isaías, especialmente essas que lemos hoje, profecias contra a Babilônia, contra a Síria, contra os filisteus. Nos parece tão distante, por vezes, essas palavras, parece que não se conectam com a nossa realidade. Mas cremos, ó Deus, que as tuas profecias, elas são muito profundas e muito abrangentes até. Então, certamente há coisas, ó Deus, elementos de todas as profecias que dizem respeito ainda ao que o Senhor vai fazer contra todos aqueles que se levantam contra o Senhor e contra o seu povo. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, confiar no Teu poder e na Tua soberania, Senhor. Nós que somos Teu povo, nós que professamos a fé no Teu Filho Jesus Cristo, por vezes somos alvos de muitos ataques políticos,
perseguições violentas, tantas coisas acontecem com os cristãos ao redor do mundo. A nossa esperança, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Pai. Isso sem dizer dos ataques ideológicos, ataques culturais, tantas coisas, ó Deus, que tanto nos afetam, Pai. Olha para as ameaças que tem feito contra nós. Olha para toda tentativa de destruição da igreja, da família, do teu povo. Olha para tudo isso, Senhor, e protege o teu povo segundo a tua vontade, Pai. Também quero te agradecer por esse capítulo que lemos de Tito, com várias instruções a respeito de como um pastor deve orientar e ensinar cada uma das pessoas, sejam homens, mulheres, mais jovens, ou até mesmo servos, patrões, enfim. O Senhor, ó Deus, exige dos teus servos que ministram a tua palavra uma atuação direta em várias faixas etárias, em várias circunstâncias diferentes, o que dificulta bastante o trabalho, porque nem todos nós temos aptidão e habilidade para lidar com todo tipo de pessoa. Mas o Senhor, ó Deus, dê graça aos teus pastores, para que saibam como se conduzir, como serem modelos, exemplos, e como ensinarem e orientarem a vida e a conduta de cada um dos teus filhos, para que todos, ó Deus, te agradem e te sirvam com excelência. Te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse vídeo vai para o YouTube no dia 19 de dezembro, data em que Mara e eu comemoramos 14 anos de casamento. Então, essa aí é a notícia de hoje, o dia especial de comemoração do nosso aniversário de casamento. Agradeço a cada um de vocês que tem participado da nossa vida de alguma forma. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Um forte abraço.